todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ian e vou estar junto com vocês nessas aulas referente ao curso de criação de sites. Bom, nesta aula iremos falar um pouco sobre os conceitos bases, o que é uma página web, como funciona, os conceitos por trás, mais importantes, uma maneira mais introdutória sobre o assunto. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quando se fala de páginas web, entre outros argumentos relacionados a redes de computadores, a primeira coisa que a gente se imagina é o conteúdo da internet, ele está localizado em um ambiente. Então, quando a gente entra dentro de uma página, aquele conteúdo que visualizamos, ele está sendo armazenado em um ambiente, um local. E esse conteúdo ele pode ser feito em diversas plataformas, com alguns conceitos de linguagens por trás. Quando eu falo linguagens, são termos relacionados à linguagem de programação. E a principal que a gente vai utilizar no curso é HTML. Alguns consideram como linguagem, outros não, né? Mas podemos afirmar que é uma linguagem de marcação, né? Então, a principal ferramenta do curso é HTML. Né? Então, se a gente for ver o significado, né, seria alguma coisa relacionada à marcação, na linguagem de marcação. E o termo é em inglês, né, Hypertext Markup Language. Então, seria mais ou menos como uma linguagem de hipertexto, né, de marcação, algo semelhante a isso. Com HTML é possível se criar páginas com ambiente mais simples. Então, ao longo do curso, a gente vai ver que somente HTML não é o suficiente. Então, a gente precisa de outros aspectos, né, outras linguagens, para complementar o HTML. Né? Então, um exemplo bem claro, né, que eu gosto sempre de mostrar para os alunos, é quando a gente entra na internet em um determinado site, por exemplo, vamos entrar aqui no da Apple. Opa, deixa eu ver certinho aqui. Da Apple. A gente tem aqui o site, né, Apple Brasil, e a gente tem alguns recursos. E esses recursos, aqui no site da Apple, são bem bacana, né? Conforme você vai descendo, tem uma série de imagens, textos, né, componentes, ó. Algum desses recursos é possível somente com auxílio de outros fatores. Então, eu vou utilizar aqui a ferramenta de captura. Não se atentem tanto a essa ferramenta, tá? É uma ferramenta do Windows que eu vou utilizar somente para a gente pegar este conteúdo. Ó. Então, eu vou copiar essa imagem e jogar aqui na nossa lousa, onde a gente tem aqui uma página. E todos esses aspectos da página, né? Por exemplo, aqui em cima, esse menu, esse painel, essa guia, né? Por enquanto não vamos dar um nome. Tudo isso é possível, né? Com HTML. Agora, os efeitos visuais, né? Então, imagine o HTML produzindo tudo isso aqui, né? Todo esse texto, colocando-se essas imagens com texto. Tudo isso é possível, né, com HTML. Porém, os efeitos visuais, né, falando-se de cores, entre outros fatores, né, então, por exemplo, colocar uma cor, um efeito, se dá um outro recurso, que a gente também vai aprender ao longo do curso, né, que se chama CSS. Outro elemento que a gente pode ter na página,
né? Dependendo do que se trata, algum efeito visual, né? Algum cálculo, deixa eu ver se tem aqui nessa página, não tem, mas vamos imaginar que tenha algum efeito diferente que a gente poderia entender como JavaScript, né? Que é um conteúdo também que a gente vai aprender ao longo do curso. Então, esses conceitos bases que complementam uma página. Então, a gente vai começar com HTML de uma maneira mais simples. A partir do HTML, depois a gente parte para CSS e JavaScript, tá? Para curiosidade, né? Essa página aqui, ela é o resultado final que aparece na tela do usuário. Mas por trás disso, né? Se você clicar com o botão direito e em inspecionar, a gente vai ter uma série de códigos. Opa, fechou aqui. Deixa eu abrir de novo. Será que foi o site da Apple? Vamos entrar aqui no Tecmundo. Vamos de novo, ó. Botão direito. Deixa eu aceitar isso aqui. Vou fechar. Botão direito, inspecionar. Pronto, agora foi. A gente tem aqui várias opções relacionadas à própria página. E o interessante é os elementos aqui em cima. Então percebam que a gente tem uma série de texto e esse texto possui conteúdos referente à página, né? Então isso aqui é o HTML juntamente com JavaScript e CSS. É interessante a gente pegar essa imagem aqui também, só para entender o conceito visual. Então, vamos colocar esse conceito aqui embaixo agora. Então, a partir deste código, a gente chega neste resultado aqui, né? Então, isso aqui é o HTML que chega no resultado da página, tá? Eu estou fazendo analogia com outro código, mas só para a gente entender, tá? Percebam que esse código, ele é somente algo escrito mesmo, né? Não tem nenhum recurso de design, nenhum botão, nada visual, somente a própria linguagem. Ou seja, para se criar uma página web, necessariamente a gente precisa digitar os códigos. E aí as formas, né, de se fazer isso são inúmeras. A gente pode utilizar aplicações já existentes, como por exemplo o VS Code. Deixa eu fechar essa janela. Aqui. O VS Code, né, que é uma interface aí, um aplicativo onde a gente pode digitar os nossos códigos, pode acrescentar recursos novos de acordo com a linguagem que você utiliza, entre mais elementos. E também podemos utilizar alguns recursos mais simples, como por exemplo o bloco de notas. Então, professor, podemos começar uma página web a partir de um bloco de notas? Sim, é possível. Inclusive, né, nas aulas iniciais, eu utilizo sempre o bloco de notas, porque fica uma maneira mais fácil do aluno entender. E depois, conforme os códigos vão ficando mais complexos, a gente volta a utilizar, né, algo semelhante a isso aqui. Então aqui a gente tem um controle maior. Não tem como comparar, né, pessoal? Você tem uma estrutura toda pronta aqui para receber um código e comparar com simplesmente o bloco de notas. Mas a ideia é a mesma, né? Você tem aqui o código e aqui a gente também vai ter a mesma coisa, né? A gente vai ter o doctype, HTML, né? E a gente vai produzindo esse código, né? Só para a gente entender, tá? Bom, então toda página possui
esse código HTML, sim, qualquer página que você entre na internet, né, a gente pode entrar aqui em outra página também. Vamos entrar aqui na Microsoft. Então, todas essas, deixa eu aceitar isso aqui, todas essas estruturas da página, a gente consegue reproduzir através da linguagem. Então, desde uma imagem, um link, né? Quando você clica no link, ele te leva para uma página, no caso aqui é a mesma. Essas outras opções, esses menus também, ó. Dependendo da opção que você passa o mouse, ele te mostra um menu. Também é possível reproduzir. Aqui a mesma coisa. Podemos clicar em mais links. Um efeito visual é aplicado. Cores são aplicadas também. Imagens, espaçamento, né? Todo esse recurso é possível construir com essas linguagens, tá? Tanto com HTML, CSS e JavaScript. Então a gente vai aprender ao longo do curso alguns comandos, algumas ferramentas onde você vai conseguir colocar a imagem, né? Então vai ter o enquadramento da imagem, né? Um espaçamento. Você vai conseguir ter o espaçamento aqui também de um conteúdo. Vamos conseguir colocar links. Podemos também ter uma ideia de chamar a atenção do leitor, né, através desse texto. Né? Não basta simplesmente criar uma página, né? Você tem que saber utilizar esses recursos, né? Então, a gente vai ter espaçamento, a gente vai ter links, né? E podemos também falar um pouco sobre experiência de usuário, né? É um tema bem bacana relacionado a páginas web. Então, aqui questão de espaçamento, né? Bom, podemos também, antes de chegar no resultado de uma página, imaginar como uma página vai ser criada, tá? Então, imagine que você tem aqui um ambiente e esse ambiente ele vai receber um conteúdo, né? Então, o conteúdo da sua página, por exemplo, vai ter uma imagem, vai ter um texto, mais textos, mais imagens, vai ter um rodapé e a gente pode reproduzir isso aqui, né? Então, antes da gente sair, por exemplo, montando-se o código, né? Indo direto, por exemplo, para cá, para os códigos, é necessário, às vezes, se criar o conceito da sua página. E a partir desse conceito, aí sim a gente vai para os códigos previamente. E existem algumas ferramentas que auxiliam na elaboração dessa página, como por exemplo, que a gente pode utilizar no curso também, Figma. Então, o Figma é uma plataforma onde a gente pode fazer a prototipagem do que a gente quer, seja algo relacionado a mobile ou até mesmo a própria página web, né? Vamos ver se eu pego aqui uma imagem sem precisar logar. Ó, então a gente tem toda a prototipagem de um ambiente. Aqui está mais voltado para mobile, mas não tem problema, tá? Vamos pegar essa imagem aqui também. Então, como que você vai criar a sua página? Utilizando o Figma. Então, a gente pode também ter o uso dessa ferramenta para chegar em um resultado. E aí, cada opção na sua tela possui um comando específico. Então, a gente não vai começar, por exemplo, montando uma página completa, né? Para colocar uma imagem,
tem um comando. Para se criar essa estrutura, tem um outro comando. Para inserir um texto, é um outro comando. E esses comandos a gente chama aí, podemos chamar de tag. Né? Então a gente vai ter uma tag para cada situação e essas tags vão ter algumas funções. Tá? Então, como toda página web possui essa estrutura HTML, o conceito por trás é o mesmo. Tá? Então, a gente cria-se as tags e a partir das tags a gente tem um resultado. Explicando mais a fundo, a gente tem aqui, por exemplo, ó, tag HTML, a tag do cabeçalho, do corpo, tem algumas divs, algumas nav, os headers, main. Então, isso tudo é tag. Para cada situação, você vai ter uma tag diferente e um posicionamento na tela diferente. Então a gente vai por etapas, tá? Entendendo a construção de cada página. Posteriormente, né, depois que a gente entender como funciona uma tag, né, do HTML5, a gente vai criando, inserindo mais elementos. Então, fotos, vídeos, músicas. A partir do momento que a gente coloca vídeo, música e foto, a gente vai aprender a modificar o tamanho, aonde inserir esse arquivo. Né? Então entra um outro conceito bem bacana também, né? Imagina que você tenha uma página e nessa página você tem alguns elementos para serem inseridos no seu ambiente. Então você tem posições na tela. A gente pode imaginar uma linha imaginária aqui, né? Imaginar uma linha imaginária no centro, onde você tem medidas. E essas medidas a gente pode ter, por exemplo, em pixels, né? Ou em distâncias mesmo. E essas distâncias vão interferir diretamente aonde você vai colocar uma imagem. Então, eu quero colocar uma imagem aqui, o que eu tenho que fazer? E se eu quiser transportar essa imagem para cá, quais são os comandos necessários? Será que eu preciso modificar somente a distância da esquerda, da direita, do topo ou não? Então, existem distâncias relacionadas opa, à sua página, né? Então, temos distâncias aqui no topo, temos distâncias aqui nas laterais, temos distâncias aqui nas diagonais também, e várias unidades de medidas possíveis que a gente pode utilizar para definir um espaçamento na página. E se por um acaso esta página for representada em um aparelho mobile. Então a gente vai ter uma redução significativa desta página. Será que, independente do tamanho da tela, a imagem vai permanecer no local ideal? Ou dependendo ainda do tamanho da página, se for menor ainda, a imagem vai ficar danificada, de modo que a gente não vai conseguir visualizar. Né? Então, existe um termo para isso também, né? Para a gente utilizar esses conceitos, né? Independente do celular, ou da tela, ou do computador, se chama responsividade. Então, a gente vai aprender esses conceitos também, né? Não adianta você ter uma página, aplicar o conteúdo e a partir deste conteúdo gera-se a página e tá tudo ok. Não, tem que ter todo um contexto por trás. Você precisa, primeiramente, ter um projeto da página. Do projeto da página, a gente monta a estrutura, monta os códigos e prepara esse código de maneira que você precise adequar ele, independente do dispositivo da tela,
para que não tenha esse problema de não aparecer conteúdo ou ficar famosa frase, né? O site está bugado, né? Então isso aqui é responsividade. Além desses elementos de responsividade de uma página, a gente vai dar vida para essa página também, né? Utilizando outros recursos, né? De CSS. Então a gente tem aqui CSS, vamos pegar um código. Só para representar, vamos pegar esse aqui. E aí vai ser um complemento, tá? Então você possui um código HTML e esse código HTML vai ter uma referência com seu CSS. Então esse código vai ser um complemento com esse até chegar a um resultado possível. A mesma coisa equivale para o JavaScript, que também é uma sequência de códigos onde vai dar mais elementos para a sua página. Então é uma interação onde a gente tem entre esses códigos. Então, um código vai interagindo diretamente com o outro, tá? Mas tudo no seu tempo, para chegar num resultado final da página. E a gente vai vendo com calma cada elemento. Outra informação que a gente precisa ter é que esses arquivos gerados, né, todos esses arquivos gerados, eles precisam ser armazenados. Né? Então, se você tem aí um computador qualquer, a princípio, né, até mesmo pelo celular é possível fazer uma página. O ideal seria o computador. Eu posso até mostrar a ferramenta caso esteja utilizando o celular, né? Faz parte também. Se você tem um computador, estes arquivos, né, eles precisam ser armazenados em um ambiente através de arquivos. Então, de forma organizada, essas informações vão ser coletadas, né, através de pastas e inseridas aqui dentro do computador. E aí alguns recursos a gente já pode começar a imaginar. Se no computador iremos ter algumas pastas com esses documentos, opa, pasta computador, né? Vamos pegar uma pasta de computador. Aí. Cada pasta vai conter um arquivo e esse arquivo, o armazenamento dele, são os próprios códigos. Esses códigos dentro das pastas, vou pegar aqui de forma aleatória, essas pastas com estes conteúdos vão ser interpretados por um navegador. Né? Então, o que seria um navegador? Exemplo, Google Chrome. Qualquer aplicativo que te forneça o acesso à internet, tá? Então, o navegador, ele vai ser o responsável por pegar essas informações que estão aqui dentro do computador, ó, as pastas, vai interpretar e vai conseguir, através do navegador, abrir o resultado que tem aqui em cada pasta. Então, a gente vai ter aqui um resultado, por exemplo, né? Vamos pegar esse site aqui. Copiar também. Então, esses documentos, o resultado dele, simulando, claro, vai ser esta página aqui. Então, toda vez que você acessa uma página na internet,
Você está acessando o quê? Os códigos fonte dela e o resultado visual desse código é isso aqui que aparece na tela do usuário, tá? Então esse é o resultado final. Entendendo isso, né, se o seu computador precisa ter estes recursos e um navegador para mostrar o resultado, uma página web necessita que estes arquivos sejam compartilhados via internet com outros usuários. Então, é algo que surge bastante, né? Uma dúvida no aluno. Se eu criar uma página simples, professor, no meu computador, utilizando esses conceitos que vamos aprender nas aulas de HTML, colocar numa pasta e passar o link ou o site desse conteúdo para um colega, ele vai conseguir acessar a minha página? Não é bem assim que funciona, né? Então, esses conteúdos, caso você queira colocar ele de forma online, você precisa passar essas informações, né? Então, a gente vai ter que pegar novamente, deixa eu pegar esses arquivos aqui, ó, de forma separada. Então vamos imaginar que a gente pegue esse arquivo aqui, né? Vamos tirar ele da pasta ou gerar uma cópia, tá? Esse aqui também. Seria interessante pegar os três, né? Vamos fazer desse aqui também, que aí fica os três arquivos em conjuntos, né? Pronto, os três arquivos dentro da nossa pasta. E aí eu vou pegar aqui. Então esses arquivos você precisa gerar a cópia deles e subir todos eles para um servidor, né? Então, o que que é um servidor? A gente vai aprender também durante as aulas, né? Que é só uma visão geral. Então, a gente precisa pegar esses documentos, subir do seu computador para um servidor. O servidor nada mais é do que um supercomputador, onde esse computador, esse supercomputador pode estar em um data center, que é um local, né, onde você tem vários servidores. Esses computadores têm que ficar ligados aí 24 horas, né, trabalhando sempre, constantemente, pois se alguém vai entrar na sua página, a página tem que estar online, né, então daí que surge esse termo, né, de estar ligado 100%. Então a gente passa esses arquivos para cá. E a partir desse servidor, a gente vai ter um domínio também, né? Vai ter o famoso, por enquanto não vamos usar nada de termo técnico, né? A gente vai ter lá o seu site, então www. Por exemplo, prof.iancoelho.com.br. E aí, a partir do momento que você acessa isso aqui, né? Esse site, você tem acesso a esse conteúdo. Algo que não acontece aqui, né? Quando você tem o seu computador, gera-se os arquivos, consegue acessar através de um navegador e ver o resultado, porém o resultado, né, aqui em cima no site, não vai ser o site, vai ser apenas o endereço da sua máquina, que é o que acontece quando você entra aqui nas opções de pasta. Aí você entra nos seus documentos e dentro do seu documento, aqui em cima, aparece os usuários, né? Vamos entrar aqui em este computador, disco local C. Quando você clica aqui, aparece também usuários, aparece aqui também. Então é um endereço local, né? A gente está com um arquivo de forma local na sua máquina e por isso que ele aparece só para você. Se mandar para uma pessoa, não vai aparecer. Caso você tenha esses códigos e esqueça, por exemplo, na sua página, você tem uma imagem, esta imagem também tem que ir junto com o arquivo, né? Então vamos pegar outra referência aqui, ó. Eu vou copiar só essa imagem, ó. Então vamos recortar essa imagem, eu vou copiar ela e aí a gente vai colar. A imagem também é um arquivo que você tem que ter.
Então, a imagem ela tem que ser inserida juntamente com os códigos, assim como os vídeos, tá? Então, essa imagem ela tem que ser utilizada posteriormente para subir os arquivos para um servidor também. E aí, quando aparecer a imagem na tela, o usuário ele faz, querendo ou não, um download dessa imagem ou vídeo, né? Então, significa, professor, que quando eu entro numa página, o meu computador faz um download do que está sendo visualizado aqui? Teoricamente, sim, dependendo da qualidade da imagem, o tipo da imagem, o tipo do vídeo, você faz uma certa quantidade de download também. A mesma coisa se dá ao YouTube, né? Quando você entra no YouTube e aquela barra começa a carregar, é um download que você também está fazendo, né? Pequena parte do vídeo para visualizar ele online, né? Então tudo isso a gente vai ver com calma nas aulas. Mas o que a gente precisa entender é que existe um processo por trás de toda essa estrutura, e essa estrutura, partindo do básico, a gente vai começar pela primeira etapa, que é o HTML5. O que fazer e como identificar as suas tags. Bom, então o primeiro conceito, né, de tag que a gente precisa entender sobre esse assunto, vamos colocar para cá agora, colocar como tag. As tags dentro do HTML funcionam da seguinte maneira. Toda vez que você abre uma tag, você precisa fechar esta tag. Em casos muito específicos, não, mas a princípio a gente entende dessa maneira. Então você vai ter o sinal de menor, o nome da tag, por exemplo, HTML, fecha essa tag. E aí, depois que você fecha a primeira tag, isso aqui ainda é a tag de abertura. Eu fechei com um sinal de menor a de abertura. A gente vai ter também o fechamento dessa tag. Então, qual que é o fechamento dessa tag? É a própria tag com a barra. Então, a gente coloca a barra aqui na frente. Ou seja, abrir uma tag, basta colocar entre o sinal de menor ou igual a tag, e para fechar, basta colocar sinal de menor, barra, a tag e fecha com sinal de maior. Então a gente abre aqui uma tag, fecha-se uma tag. Conceito simples, mas o que pode ocasionar inúmeros erros dentro da programação, desenvolvimento web. Tá? Então a gente tem aqui a abertura da tag, tá? Vou colocar de forma bem didática. E a gente tem o fechamento da tag. Tá? Então isso aqui é a abertura da tag, isso aqui é o fechamento da tag. E aí o que você tem entre esse espaçamento da tag aqui, o conteúdo, este conteúdo é referente ao conteúdo dentro da tag. Então, a gente precisa estar atento também ao que você coloca dentro da tag. A estrutura pode ser diferente também, tá? Você pode ter, por exemplo, a tag aqui. Aí você tem o conteúdo, né? O conteúdo pode iniciar, por exemplo, aqui. E depois que você coloca o conteúdo, você fecha a sua tag também, tá? E aí é o mesmo intuito. A gente vai ter abertura da tag, conteúdo da tag e o fechamento da tag.
só que numa estrutura um pouco diferente. Mas o conceito é o mesmo. Tá? Então tudo isso vai implicar. Bom, não é a única tag, né? Existem outras e a gente pode ter alguns problemas, né? Então vamos supor que você faça, vou pegar aqui, ó, abra uma tag e na hora de fechar essa tag você fecha dessa maneira. Teoricamente, você está abrindo a tag duas vezes, né? Então vai ter um conteúdo e o próximo conteúdo que vinha aqui embaixo, que seria de outra coisa, vai ser continuidade da tag, pois a gente não fechou. Então a gente precisa ficar atento, né? Isso aqui não pode acontecer. Alguns elementos que acontecem também dentro de uma tag por exemplo, você colocar um conteúdo dentro de uma tag e esse conteúdo você colocou errado, era para ser em outra tag. Então vamos supor que aqui ficou de maneira errada, né? Aí a gente vai abrir aqui uma outra tag, por exemplo, colocar aqui tag A, não, tag body, que é o corpo do texto. Então a gente tem aqui outra tag como exemplo, ainda não entrei nas explicações, tá, das tags. E aí você gostaria de ter um conteúdo, então você coloca o conteúdo. Eu estou representando o conteúdo por essas bolinhas aqui, mas o conteúdo seria textos, vídeos, etc. Tá? A gente vai aprender com calma. Então aqui é só uma representação. E aí você tem uma outra tag aqui embaixo também. Então vamos colocar aqui a tag A. E aí a gente fecha essa tag também. E a gente pode ter uma outra tag aqui em cima também, uma outra estrutura. Vamos colocar aqui como uma tag título, né, que é title. Beleza. E aí a gente fecha essa tag. Vou fechar ela na mesma linha. Vamos lá. Caso você coloque um conteúdo aqui na tag título, esse conteúdo vai aparecer em um local específico da página. Esse conteúdo aqui de baixo vai aparecer em outro. E esse conteúdo aqui, tecnicamente, teria que estar aqui dentro. Então, acontece muito do aluno colocar um conteúdo fora de contexto, fora de uma tag. Né? Então, a gente vai se adequando e acostumando, tá? Então, quando você tem o resultado da sua página, visualmente falando, esse conteúdo que é criado, né? Então você vai ter lá a sua parte do título, aqui em cima na página. Quando eu falo título, é diretamente nas guias que a gente tem, né? Os navegadores. Então aqui é o título da sua página. Então vai aparecer um título. O conteúdo da página, aqui o corpo da página também você vai ter. Então vai ter o seu texto e esse conteúdo aqui é pertinente a isso. E essa tag A, que era para a gente ter inserido aqui dentro, ó, ela está fora do corpo, então ela não vai entrar dentro da página. Então a gente precisa inserir aqui para esse conteúdo aparecer aqui e aqui. Né? Então tudo isso a gente vai aprender com calma. Né? Então o primeiro conceito que a gente precisa ter o entendimento são as tags. Abriu uma tag, fechou a tag. E como que a gente faz isso? Utilizando a estrutura básica da HTML.
Então, a primeira estrutura básica é em HTML. A gente tem até alguns modelinhos prontos aqui. Vamos ver se a gente acha. Só para exemplificar, qualquer coisa a gente coloca do zero. Vamos ver. Vamos colocar do zero que é melhor. E a gente explica de novo. Bom, você vai ter então o seu doctype HTML, doctype HTML. Por padrão, a gente segue sempre essa primeira tag, que é para identificar que o seu documento é um HTML. Tá? Eu vou utilizar aqui a mesma linha só para servir como referência. Aí a gente vai entrar agora com a tag HTML. Lembra que eu falei, né, que cada tag a gente precisa abrir e fechar. No caso da doctype HTML, a gente só vai fazer isso mesmo, tá? Não precisa se preocupar. Então a gente tem aqui a tag HTML, todo o conteúdo da página vai ser inserido e no final a gente fecha essa tag. Então a próxima tag que a gente tem é o cabeçalho. E pós o cabeçalho, a gente tem aqui o título. Aí a gente pode montar uma estrutura assim, para ficar mais bacana. Então, title. E aí o título da nossa página. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aula de tags. E aí aqui eu já fecho a minha tag title, que é o meu título. Aí aqui eu vou fechar o meu cabeçalho também. E aí eu vou entrar agora com a minha tag body, que é o corpo da página. E aí eu vou colocar um texto padrão, né? Vou dar um espaçamento também para ficar melhor. Teste do Prof. Ian Coelho. E aí eu vou fechar esta tag. Opa, faltou a barrinha. Pronto. E aí já já a gente confere para ver se está tudo certo. E agora sim eu vou fechar aqui a minha tag HTML. Pronto. Então essa é a estrutura base de uma página. Tem mais coisas a serem inseridas, mas de início, para não confundir, a gente vai usar esta estrutura por enquanto. É a estrutura mais simples, mais básica possível, tá? Bom, do que se trata cada situação aqui? Então a gente tem a primeira linha caracterizando o tipo do documento. Então a gente tem o tipo do documento. A segunda linha é o início do arquivo HTML. Tá? Eu acho mais fácil a gente colocar diretamente já o que significa, né? Vamos lá, então vou digitar aqui tipo do documento. Ficou em cima. Então a gente tem o tipo do documento, o início da página, depois a gente tem o cabeçalho, depois o título da página, que mais? O corpo da página,
E, por último, o fim, né? Deixa eu arrumar isso aqui. E aí, por último, a gente tem o final da página. Vamos subir isso aqui de novo. Dá para manter a estrutura bacana. Beleza. Então, tipo do documento, início, cabeçalho, título da página, corpo e o fim. Aí aqui eu aumento um pouquinho. Bom, vamos lá. Então a gente tem ó, o doctype, é o tipo do documento. HTML é o início da página. Vou subir aqui um pouco esse cabeçalho. Aqui é o cabeçalho da página, o título da página. Aí aqui fecha, né? Aí a gente tem o corpo da página e o fim da página. O que significa cada referência? Nessa estrutura, o tipo do documento sempre vai ter na sua página, que é identificando que ele é um HTML, por mais que a gente salve o documento como .html, que a gente vai fazer mais para frente. Tem que ter essa estrutura. O HTML tem que ter também, então é o início da página. Ele indica que é o início da página. O cabeçalho é onde ele vai ter alguns elementos dentro dele. Por enquanto, dentro do cabeçalho, a gente só tem o título da página, que é a aula de tags. Fecho o cabeçalho, fecho o título. Percebam que o título eu estou fechando na mesma linha e o título pertence ao cabeçalho. É aquele exemplo, né, que a gente utilizou aqui, que é o conteúdo da tag. Então você tem uma tag e tem um conteúdo dentro dela que pode ser também uma outra tag. Depois que a gente fechou então o título, o corpo, a gente entrou com o corpo que é o conteúdo da página. Todo o conteúdo que vai estar presente dentro de uma página web, como por exemplo essa, esse conteúdo, fotos, vídeos e textos, vão ser inseridos na tag body, que é o corpo da página. E por fim a gente finaliza a tag HTML, que é o final da página. Então, essa estrutura é a estrutura base de uma página HTML. Bem simples. E a ideia então é pegar esse conteúdo, esta tag, né? Eu vou dar um Ctrl C para copiar ela, inserir em algum ambiente de texto, digitação, tá? Para poder reproduzir. Então a gente vai utilizar aqui o bloco de notas, né? Basta você clicar no botão iniciar, começar a digitar bloco e já vai aparecer aqui bloco de notas. O conteúdo que eu digitei ali, eu vou colar aqui, né? Para a gente não perder um tempo. Então, doctype, HTML, toda essa estrutura. Esse espaçamento que a gente tem aqui de uma tag para outra, a gente pode utilizar utilizando a tecla Tab também. Senão, se você ficar apertando espaço, 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 vai ser cansativo. Então, apertando a tecla Tab no seu teclado, né, ajuda a dar esse espaçamento. Para quem não sabe, né, essa é a tecla Tab. Então, a gente tem essa tag aqui, ó, a tag não, a tecla Tab, tá? Por que é interessante utilizar esses espaçamentos? Pelo menos aqui no bloco de notas. Para manter organizado tag com tag, tá? Então a gente consegue ter esses elementos aí de forma separada. Bom, isso não é o suficiente, né? Somente o texto digitado aqui no bloco de notas
O computador ele não vai interpretar essas informações. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é clicar em Arquivo, Salvar como, procura a sua área de trabalho e você vai colocar um nome .html. Então, vamos colocar aqui, ó, teste.html. E aí na área de trabalho, tá? Então, a gente vai dar um salvar. Pronto. Por que a gente tem que fazer isso? Esse tipo de documento aqui, eu vou até tirar um print dele, ó, dessa tela, print screen. Eu vou inserir aqui para explicar melhor. Quando você tem esse tipo de documento, esse documento é um documento de texto. Então, a gente tem aqui um documento TXT. Então, é um arquivo por padrão .txt. Vamos lá. Esse arquivo TXT, ele não pode ser interpretado pelo seu navegador, né? Que é o seu Google Chrome. Como ele está pegando tudo ali, a gente pega de novo uma imagem aqui. Vamos pegar aqui então, direto do Chrome, Google Chrome. Notícias não, né? Vamos pegar as imagens aqui. Então, vou pegar uma imagem só para representar, tá? Eu preciso que esse documento ele seja visível para o Chrome. Então, eu preciso executar essas linhas de comando para cá. E isso aqui não acontece. Isso aqui não existe. A gente precisa então pegar esse documento e salvar ele como um arquivo HTML. Por isso que a gente coloca então o arquivo, qualquer nome que você quiser, .html. Existe um nome correto, né, para a página inicial, só que isso a gente vai ver futuramente, tá? Por enquanto agora não. Então, arquivo HTML. E aí sim, agora este arquivo vai ser interpretado pelo Google Chrome. E aí a gente vai ter um resultado aparente. Então, o arquivo aqui de texto, ele está salvo como um arquivo teste.html. Então a gente vai executar isso aqui. Acho que é interessante também pegar essa imagem, né? Vamos pegar aqui, ó, copiar e aí eu colo aqui na imagem também. Ó, então esse é o teste HTML. Eu vou até mudar o nome aqui, senão vai confundir, né? Então vamos colocar lá teste.html. Salvei esse arquivo. E aí eu vou executar no Chrome, o próprio aplicativo, e ele vai me dar um resultado. Então vamos dar dois cliques. Vamos escolher aqui um modo. Vamos ver se ele vai de novo. De novo. Vamos ver se vai agora. Senão ele vai... Aí, agora foi. É que ele tem que permitir minha página aberta. Pronto, pessoal. Tá aqui a minha página. Esse é o primeiro ambiente. Então, eu vou tirar um print aqui dessa página também, para a gente utilizar como referência, tá? E eu vou dar um Ctrl V. Acho que eu não copiei, né? Deixa eu ver. Copiar, colar. Pronto. Então, esse é o resultado. O resultado é diretamente proporcional ao que a gente tinha antes, né? Então, esse aqui é o resultado, só para a gente simplificar. Esse é o resultado. Deixa eu deletar isso aqui, colar de novo e vou aumentar. Então, esse é o resultado que a gente tem da página, onde você tem o tipo do arquivo, por mais que você identifique ele como HTML, tem que salvar, né? Ele como HTML, tá? Então, a gente salvou aqui como HTML. Deixa eu utilizar uma cor mais... a mesma cor, só que mais espessa. Aqui. O corpo, o título, ó, título, aulas de tag. Esse título, eu vou colocar ele aqui em verde, ó, está sendo representado, vou colocar um pouquinho aqui.
Esse título está sendo representado aqui em cima, ó, aulas de tag. Então, isso aqui é o nosso title, isso aqui é o nosso título. Então, aqui é o nosso title, nosso título. Da mesma maneira que aqui também é o nosso título, nosso title, tá? Vou colocar de novo aqui também. Beleza? E aí o nosso body, o nosso corpo aqui, vou colocar em roxo. Essa estrutura é o que a gente tem aqui a própria página, ó. Todo esse espaçamento é o corpo da página. E a gente colocou aqui teste do professor Ian Coelho. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, teste do professor Ian Coelho. E a mesma coisa acontece aqui. Teste do professor Ian Coelho. E o fim da página. Então, essa é a representação que a gente tem através de uma página HTML. Algumas simples linhas de código, salvo o documento em HTML, né? Então, qualquer nome .html vai te gerar o resultado do arquivo HTML, que pode ser interpretado pelo navegador. E a gente tem um resultado aqui. E aí, se você fecha esse documento, vamos lá nele, percebam que o documento está aqui. Se der 2 cliques no documento, ele vai abrir a página. Então, como que eu faço para editar este documento? Você vai clicar com o botão direito na sua página. E aí a gente tem a opção aqui em cima de abrir com. Caso não esteja disponível aqui, igual no caso do meu, né, só tem o Internet Explorer, Microsoft Edge, entre outros, eu vou clicar em escolher outro aplicativo. Não apareceu aqui ainda, eu vou clicar em mais aplicativos e vou escolher o bloco de notas. Cuidado, pois se você marcar essa opção aqui, ó, sempre usar este aplicativo para abrir arquivos.html. Todo arquivo que você tiver no computador como .html, o bloco de notas que vai começar a abrir esse arquivo como um documento de texto. Então, não marque essa opção e deixe apenas em bloco de notas. Clique em OK. Pronto, a gente abriu esse documento, ao invés de abrir ele como HTML no navegador, abrimos ele como um documento de texto. E aí você pode editar o seu código. Vou fechar e ele permanece aqui como HTML. Ó. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir a página. Abriu duas, né? Pois eu já estava aberto. Quer abrir em documento de texto? Mais uma vez, botão direito, abrir com. Agora sim aparece o bloco de notas. Eu dou um clique, né? Como foi a primeira vez, não aparecia. Agora vai ficar frequente. E aí, todo tipo de alteração que eu for fazer no código, eu venho diretamente nesta página e altero. O que você pode fazer agora é modificar o título, alterando aqui o título. Então, teste e alterar o conteúdo do corpo do texto, né? Vamos pegar aqui um conteúdo da internet sobre... Ó, percebam, olha que interessante. Aqui, como se fosse o site, né, da minha página, é o endereço da minha máquina, né? Então, é um arquivo que está dentro do meu HD, disco local C, dentro de usuários, usuários do meu desktop, que é a área de trabalho, e o arquivo, tá? Se a gente pesquisar aqui sobre, por exemplo, computadores, e a gente entrar aqui, vamos colocar no Wikipedia mesmo, ou Wikipedia, né? Eu vou pegar um texto e colar, só para vocês verem que o texto também vai ser diretamente ligado aqui, ó. Então eu vou colar o texto entre as duas tags, body, o início dela, e o fechamento. Vou dar um Ctrl V. Percebam que às vezes, né, fica um conteúdo desproporcional, né, ao conteúdo que você tem aqui. Para consertar isso, basta vir em formatar
quebra automática de linha. E aí o texto vai se adequar ao tamanho do seu bloco de notas. Tá? Então eu tenho aqui doctype, HTML. Vamos aumentar essa letra aqui. Eu vou em formatar, fonte. Eu vou aumentar para o tamanho 16 e vou dar um OK. Pronto. Ó, doctype, HTML, cabeçalho, título, teste, fim do cabeçalho. E aí no meu body agora eu coloquei esse texto. Fechei, fechei. Como eu coloquei um conteúdo novo, eu tenho que vir em arquivo, salvar. Não precisa salvar como, pois o documento já estava salvo. Então a gente vem em salvar. Ou salvar ou Ctrl S. Ctrl S também salva. Segura a tecla CTRL no seu teclado, mais a tecla S. Vamos ver aqui, ó, tecla CTRL, que é a tecla Ctrl que a gente chama, tá? É essa tecla aqui. Você segura ela, mais a letra S vai salvar o arquivo. Como eu posso saber se o documento foi salvo ou não? Aqui em cima a gente tem teste. Se eu coloco qualquer alteração, aparece um asterisco. Esse asterisco significa que houve uma edição e não foi salvo, tá? Como eu coloquei o A e apaguei, mesmo assim ele fica, ó. Então eu vou dar só um Ctrl S para salvar de novo. Vou fechar esse documento, vou fechar essas páginas e vou vir aqui no teste e executar. Agora ele abriu, tá vendo? O computador é um conjunto, tá tudo aí. Só que o texto ele não está formatado. Dá para a gente formatar, colocar cores, espaçamento, assim como você faz no próprio Word, tá? Então esse é o primeiro conjunto de informações que a gente fez em HTML. Outra coisa interessante que dá para a gente fazer, né? Vou abrir aqui a página com bloco de notas. Vamos supor que eu vou tirar um conteúdo ou alterar. Então eu alterei aqui, apaguei. Vou dar Ctrl S, salvei o documento. Volto aqui e vou pressionar a tecla F5 no meu teclado. Então eu vou apertar ó, F5. Pronto, atualizou a página, saiu o que eu removi. Então a gente precisa atualizar a página para ver o que foi alterado caso a sua página esteja aberta, tá? Vamos fechar isso aqui e beleza. Pessoal, então esse é o conteúdo da aula, tá? Bastante coisa. Começamos com uma introdução bem simples sobre o que é a página, quais são os elementos, o que a gente vai ver ao longo dessas aulas, tá? Até chegar num termo um pouco mais técnico, falando-se de tags, como funciona uma tag, a estrutura dela base, então sempre a gente vai ter essa estrutura e aí vai modificando de acordo com o seu conteúdo da página até chegar no resultado da gente testar, né? Utilizando o bloco de notas por enquanto. Futuramente a gente vai utilizar outra ferramenta, mas para entendimento, bloco de notas ainda. E a gente vê que precisa salvar corretamente, não pode ser TXT nem HTML, e aí a gente tem o resultado final. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Então é isso. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.